Bem-vindo, sul-mato-grossense, ao Rede 360, assuntos que conectam o MS. Meu nome é Ulisses Serra e eu vou ser o seu apresentador desse novo podcast verdadeiramente multiplataforma aqui do nosso estado. Essa é uma iniciativa da Rede MS, o maior grupo de comunicação aqui da região. Nós somos em 5 rádios espalhados por todo o MS, a TV MS, afiliada da Record, o Diário Digital, nossa plataforma de notícias, e a Agro Brasil TV, nosso canal fechado de agronegócio. O conceito desse projeto é levar até você um papo leve, tranquilo e didático sobre os assuntos que são relevantes no seu dia a dia em todo o nosso estado com quem entende do negócio. É tecnologia e expert falando o que é importante para você. Antes de começar nosso papo, é importante a gente agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse projeto sair do papel. Eu quero agradecer a BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. Nosso muito obrigado. E ao Pátio, o shopping do centro. Sem vocês, não estaríamos aqui. Muito obrigado. E o nosso assunto de hoje é muito relevante, não só para você, mas aqui para o Rede 360 também. A inteligência artificial. A gente também usa. Você já está usando? O que é inteligência artificial? Qual o impacto que ela tem na nossa vida hoje? A gente vai perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial, um pouquinho mais sobre esse assunto. Rê, então fala para a gente, o que é a inteligência artificial e como ela impacta no nosso dia a dia? Perfeito, Ulisses. Vamos lá. A inteligência artificial está mudando tudo. Para a gente, ela ajuda a ganhar tempo e focar no que realmente importa. E para as empresas, traz mais agilidade, inovação e deixa todo mundo preparado para encarar um mercado que não para de evoluir. Ah, perfeito. Então, gente, vocês entenderam. A Rê já falou, não precisa ter medo. A gente tem que se preparar e saber como ela funciona. E é por isso que eu chamo hoje 2 entrevistados que sabem muito do assunto. Vamos lá? E o nosso primeiro convidado de hoje é o professor Guilherme Passamani. Tudo bom, professor? Tudo bem, Ulisses. Obrigado pelo convite. Muito obrigado você por estar aqui com a gente. Obrigado. Professor, eu gosto de começar o nosso programa lendo um pouquinho do currículo. Então, eu vou ler o seu currículo aqui um pouquinho. O senhor é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenador do programa de pós-graduação de Antropologia Social da UFMS, é ainda docente permanente do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFMS e do programa de pós-graduação em Antropologia da UFGD. Também é doutor em Antropologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, em associação com a Universidade Nova de Lisboa. É tudo isso? É isso aí, mais ou menos. Tem uma bagagem muito extensa na área de antropologia. Mas explica pra gente um pouquinho, para quem não conhece, o que é antropologia, o que estuda? Então, a antropologia é uma das 3 áreas que compõem as ciências sociais, né? Ciências sociais no Brasil é um campo interdisciplinar que compõe a ciência política, que trabalha com as relações de poder e representação política, enfim, partidos, instituições, a sociologia, que acho que é a área mais conhecida, né, que trabalha com representações em grupos sociais mais amplos, né, por exemplo, família, trabalho, enfim, e a antropologia, que trabalha ou que analisa grupos sociais mais específicos, questões mais localizadas, né? De maneira geral, a antropologia se ocupa com a cultura, com as relações culturais, então, com os grupos que estão em relação na vida social. Perfeito, e é por isso que a gente chamou você hoje. A gente quer saber essa relação dessa nova tecnologia, que é o nosso assunto de hoje, a inteligência artificial, para o ser humano. Porque a gente já passou por várias tecnologias muito disruptivas na história, né? E agora o assunto do momento é justamente a AI. E tem muita gente com medo, tem muita gente já aproveitando. Como que a antropologia vê isso? Como que o senhor vê isso? Vai dar certo? A gente vai se adaptar? Então, espero que sim, né? Eu espero muito que sim. O ser humano, de maneira geral, nos é cobrado esse processo de adaptação, né? Nós precisamos nos adaptar às transformações pelas quais o mundo vai passando em diferentes momentos. A inteligência artificial talvez seja apenas o capítulo mais recente de uma história de processos de adaptação que nós vivemos. Desde a invenção e descoberta do fogo, por exemplo,
até a inteligência artificial. São muitos e muitos capítulos. Fogo, a roda, máquina a vapor, teve muita coisa. Avião, né? Telefone, televisão, né? Isso aqui é uma coisa impressionante, né? Os meios de comunicação, de maneira geral, o rádio, a televisão, a internet, enfim, tudo isso foi muito... As pessoas tinham medo dos carros, né? Os primeiros carros, as pessoas corriam dele, porque achavam que era, sei lá, um monstro que ia matar todo mundo, e era o automóvel. Então, esse processo de adaptação que nós vivemos ao longo da história, acho que está vivendo hoje o seu capítulo mais recente. E a gente tem que ter alguma parcimônia em relação a ele, né? A gente tem que conhecê-lo, tem que descobrir, tem que, em alguma medida também, controlá-lo, porque todos esses outros momentos de transformação, nós o controlamos. O fogo é controlado. Se o fogo não tivesse controle, teria dizimado todas as pessoas. Se toda a tecnologia não tiver um tipo de controle, ela é que acaba nos controlando. Mas o senhor não concorda que essas tecnologias tiveram controle, mas também teve algumas que foram usadas por um lado mais prejudicial, o próprio fogo, ou algumas tecnologias que também foram, vamos dizer assim, danosas para o ser humano, né? Como que a gente se protege, como o senhor vê isso, para que a inteligência artificial não seja também um problema, e sim uma solução, uma ferramenta para a gente? Então, eu acho que esse é o desafio que está posto nesse momento, né? Perfeito. Qual lugar a inteligência artificial vai ocupar na vida social, né? A gente poderia pensar assim, nós queremos que a inteligência artificial pilote a nossa existência, e talvez ela tenha essa possibilidade se a gente delegar para ela, ou nós queremos que a inteligência artificial esteja ao nosso lado, mas que quem siga pilotando a vida social sejamos nós. Eu acho que isso é alguma coisa que precisa ser melhor trabalhada, seja pelos governos, seja pelas grandes empresas, seja pelas grandes empresas de tecnologia, seja pelos meios de comunicação. Acho que precisa ter um debate público muito sério e muito qualificado sobre isso. Qual lugar nós queremos delegar para a inteligência artificial? Perfeito. Porque o lugar que nós quisermos, ela terá. Né? Porque atrás da inteligência artificial ainda tem a inteligência humana, né? Tem algumas ainda tem a inteligência humana. Você acha que vai chegar no momento que ela vai evoluir demais? Olha, eu espero que pelo menos eu não esteja mais nesse planeta se isso acontecer. Entendi. Eu não gostaria disso, mas hoje ainda estava lendo que a inteligência artificial, ela não tem algumas capacidades que nós temos, sabe? Por exemplo, a emoção, o sentimento, o olhar, o toque, né? Ser tocado por uma pessoa que se ama pela primeira vez. A inteligência artificial não consegue chegar nesse lugar ainda. Não sei se algum dia chegará, espero que não, né? Então eu volto a isso. Qual lugar nós queremos colocar a inteligência artificial? Eu acho que ela é muito importante para nos dar insights sobre uma série de questões, para nos ajudar a dar um passo além, mas não acredito que ela possa nos substituir. Não acredito ainda, não tenho elementos para isso. Entendi, mas hoje em dia a gente já vê um uso talvez ainda iniciante da grande população, mas ela já está no nosso dia a dia, a gente vê o chat, eu imagino que na própria faculdade você já tem alunos que utilizam desse recurso, e como que a academia, como que vocês, professores, tomam esse cuidado para a gente não passar, ela ser realmente uma ferramenta e não ela fazer o projeto, para ela estudar por você. Como que vocês estão tomando conta disso? Claro. Veja, isso não é... A inteligência artificial é só mais um capítulo disso, porque, veja, durante muito tempo a gente se preocupava com os plágios. Sim, né? sim. Toda uma discussão ética. Ele copia e cola do Google, claro, né? Como funcionava. A inteligência artificial não faz isso. O trabalho que ela produz é um trabalho autoral. Talvez alguns programas mais recentes consigam apurar indícios de utilização da inteligência artificial. Mas são indícios. Pelo menos
é isso que Então vai a gente ficar mais difícil ainda pelo pra menos saber. é isso que a gente está tendo acesso. Então, eu acho que antes de dizer não use a inteligência artificial, mas utilize ela como uma parceira, não Perfeito. como... sabe aquela coisa de ter que escrever o TCC, aí você manda alguém fazer o TCC, paga para escreverem, que a gente sabe que é uma prática tão corriqueira quanto danosa, né? Não peça para o ChatGPT, porque na hora de concorrer a uma vaga de emprego, a uma entrevista, a uma seleção, ele não vai conseguir fazer isso por você, né? Ele não vai conseguir sustentar na hora da entrevista aquele currículo que ele gerou. Mesmo. Cabe a você conseguir. Pronto. Então, eu acho que é isso. A inteligência artificial, ela pode nos dar insights. Eu sempre uso tenho falado com os meus alunos e dado sempre o mesmo exemplo, que é o seguinte: quando tem uma citação de um texto, certo, às vezes a gente não consegue tirar daquela citação todo o potencial que ela tem. Então você pega essa citação, joga numa IA qualquer, no ChatGPT, por exemplo, e pede para o ChatGPT interpretar. O ChatGPT vai tirar dali muita coisa que talvez a gente não consiga chegar naquele lugar. Ele ajuda a organizar o seu processo de pensamento, até o processo criativo. Legal. Agora, há duas formas de se comportar em relação ao que ele produziu. Uma é olhar essas respostas e, a partir delas, ter ideia de produzir o texto, e a outra é pegar o texto que o ChatGPT fez e colocar no meu texto. Entendi. Né? É a parte mais preguiçosa, mais fácil. O caminho É a parte mais preguiçosa, é o caminho mais fácil, mas eu acho que um diálogo franco na universidade entre professor e aluno, na escola entre os professores e os alunos, eu acho que um diálogo mais franco sobre isso é muito mais interessante e pode ter mais efeito do que a gente fingir que os nossos estudantes não vão acessar o ChatGPT. Mas tem uma outra tecnologia que até que está na mão de todo mundo, na mão de você em casa, que é o celular, que ela pode ser muito útil também, mas a gente não conseguiu se organizar como sociedade, ou pelo menos aqui no Brasil. Então já foram passadas algumas leis, se não me engano, até aqui no estado mesmo, onde não pode usar o celular em sala de aula. Como que o senhor vê isso? Você acha que a gente está perdendo a chance de usar uma ferramenta ou realmente a gente não deu conta de se adaptar? Eu penso que aí nós temos um problema grave como sociedade. Nós estamos delegando, por exemplo, para algumas tecnologias, algumas funções que são eminentemente humanas, né? É muito comum uma criança de menos de 1 ano, eu estava vendo no avião, uma criancinha pequena, passando os vídeos que ele não queria. E eu não estava entendendo. Eu disse, mas essa criança é muito pequena, como é que ela está passando isso? Isso não é... É muito comum. A minha afilhada um dia foi tentar passar na revista, que ela não estava gostando, ela não entendia que aquilo não era touch. Eles estão acostumados, porque já nasceram assim. É isso. Então, me parece que essa nossa vida sobre telas é um risco muito grande, porque as pessoas acabam não se encontrando mais, as crianças acabam não vendo prazer no contato humano? No contato humano ou com brinquedos. Livros. Livros nem se fala, né? Nem se fala. Nós somos uma geração que está cada vez menos lendo papel. E o papel nos exige atenção, né? A atenção que a tela não exige, porque ali está tudo pronto. E com um mínimo movimento você faz a tela se mover, faz qualquer coisa com a tela com mínimo movimento. Então a sua atenção se dispersa. O livro exige sua atenção, né? Tem que segurar. Se você dormir, o livro cai, você vai acordar, né? Então, eu acho que é um problema de sociedade. Tem algumas funções que não devem estar na mão de... As crianças não podem, pequenininhas, ficar no telefone. Não tem isso. Mas porque ainda não sabe, né, o que é certo e o que é errado. Tem um lado perigoso da internet também. Claro. Né, tem que tomar esse cuidado. Ora, as páginas, entre aspas, proibidas da internet, basta você dizer que tem mais de 18 anos e a página deixa de ser proibida. Não tem um outro controle que não seja esse. Então, me parece que há aí um pacto que tem que ser coletivo. Que volta no começo da nossa entrevista, que é esse pacto coletivo, essa
conversa entre os governantes, entre a população, um referendo, não sei, para a gente decidir para onde que a gente quer levar isso, seja como leis, né, ou como estatutos, querendo, tem que ter algum tipo de regulamentação para a gente saber como a gente vai aplicar isso no futuro. Claro, eu acho que a gente tem que ter um processo de sedução em relação a essas, digamos, tecnologias ultrapassadas, por exemplo, do livro. O livro é uma tecnologia ultrapassada, mas ele é absolutamente sedutor. Né? Então, nós temos, enquanto sociedade, como é que a gente transforma um livro numa coisa sedutora? Porque é muito mais interessante ter o smartphone mais recente. Todo mundo quer o smartphone de uma determinada marca e o número mais recente, todo mundo quer. Porque ele faz tudo, né? Agora, antes disso, a gente viajava pelo mundo lendo um livro. A gente tinha acesso a lugares que talvez nunca teria tido. Como é que a gente se desconectou disso? E como é que a gente delegou que as telas do telefone que ocupassem esses outros lugares? Talvez por isso e por tantas pesquisas que têm saído recentemente, muitos lugares estão voltando atrás em relação à utilização dos telefones celulares em escolas, por exemplo, e proibindo. Não é que o telefone celular seja ruim. O telefone celular resolveu muitos problemas, mas em algumas dimensões da vida social, o seu uso descontrolado quase acabou criando outros problemas. Acabou criando problema no processo de ensino-aprendizagem, por exemplo. Então, naqueles momentos, as pessoas não poderão ter acesso a ele. Eu penso que isso fatalmente vai acontecer com a inteligência artificial, porque nós temos a propensão, enquanto sociedade, enquanto humanos, por conta das tantas cobranças que nos fazem num tempo muito restrito, nós temos a tendência de buscar aquele caminho que é mais fácil. Então, é mais fácil, é mais fácil pedir para o ChatGPT sintetizar o capítulo que eu tenho que apresentar na aula do que ler todo o capítulo, porque naquele tempo eu posso fazer outra coisa, né? E quase sempre essa outra coisa é alguma coisa que não tem lá muita importância. É o ócio, digamos assim, nada criativo. Mas, professor, a gente está falando de inteligência artificial de busca, na sua grande maioria, né? A gente está mencionando o chat ou DeepSeek, são essas pergunta e resposta, né? Interação. Mas existem outras inteligências que também podem nos ajudar. Você falou da dificuldade agora dessa nova geração de manter a atenção num livro, por exemplo, mas tem uma inteligência artificial, o Speechify, que ele te ajuda, ele vai lendo enquanto você acompanha a leitura. Isso eu acho que pode ser, esses tipos de tecnologia podem ser interessantes para trazer uma geração que está cada vez mais dispersa, que tem um TDAH aí cada vez mais relevante. Eu acho que se a gente souber aplicar, existem ferramentas interessantes também nesse mundo. Claro que sim, inclusive para pessoas que têm dificuldade de visão, baixa visão ou que não têm visão. A inteligência, dislexia, talvez. Claro, a inteligência artificial pode auxiliar nesse processo. Na própria área da ciência, na medicina, diagnósticos, na biologia, a inteligência artificial faz coisas fantásticas, né? Recentemente, vimos aí cirurgias extremamente complexas que as pessoas que estavam num centro médico mais especializado, me parece que em São Paulo, estavam operando um paciente que estava na região norte. Então, quer dizer, isso por conta da tecnologia e de ferramentas da inteligência artificial. Então, acho que, veja, entre o remédio e o veneno, o que separa é só a dose. Então, como é que a gente vai lidar com essa coisa nova que está já. A inteligência artificial está dada. Não tem como agora virar as costas e, sei lá, ficar completamente isolado. A questão é, eu quero que a inteligência artificial seja piloto da minha vida, eu quero que ela seja
copiloto, que ela esteja do meu lado, me auxiliando a poder fazer mais coisas e com mais qualidade. Eu acho que é isso. Mas aumentar essa produtividade. Né? Mas no fim das contas, a assinatura tem que ser minha. Eu tenho que saber o que está ali. Eu entendi, professor. Então, para quem está assistindo a gente em casa, a gente começou essa conversa justamente trazendo esse assunto que é novo, relevante, a gente usa no dia a dia, usamos até aqui no nosso podcast, mas tem muita gente que não sabe. O pessoal mais velho, o pessoal que não tem essa liberdade, esse conforto com a tecnologia. E o que você passa como um recado para aquela dona de casa que está com medo que o filho não sai do celular, para aquela pessoa mais velha que já não sabe como se manter no mercado de trabalho, porque tudo isso é muito novo? Não é momento de desespero, é momento de voltar e tentar se readaptar. Você acha? Estudar um pouco, talvez, procurar ajuda? Eu penso que sim, e penso mais. Eu penso que a inteligência artificial está no nosso dia a dia, não tem como virar as costas para ela e ignorá-la, né? Porque é perder o trem da história, pronto. Agora, também não vai acabar com a humanidade. Não acredito que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Mas vai produzir mudanças. Certo. Essas mudanças podem abalar justamente essas nossas crenças que estão mais cristalizadas. Porque, veja, nós somos pessoas que tendencialmente conservadoras, porque para além das polarizações políticas. Por que nós somos tendencialmente conservadores? Porque o que é ser conservador, né? É estar seguro naquilo que se conhece. Tudo que é novo gera uma insegurança. O que é novo gera uma insegurança. Então, tendencialmente, nós temos a propensão a nos afastar da novidade, porque a gente fica um pouco preso naquilo que nós já conhecemos, que nos é familiar, que nos é seguro, que nos dá uma base, né? A inteligência artificial, em alguma medida, vem revolucionar isso, dar uma sacudida, né? Então, como tudo que é novo, temos que conhecer primeiro. Eu acho que antes de aceitar de maneira irrefletida e colocar ela no controle de tudo, acho que é um problema. Negá-la também, como se ela não existisse, como se não fosse importante e como se fosse destruir tudo, me parece que também é um problema. Então, é conhecendo. Então, acho que nós temos que ter formação nela. Acho que essa aqui... Veja, antes da escola negar a inteligência artificial, é preciso formar os alunos na inteligência artificial. Você acha que teria que estar no currículo? Falar sobre isso seria... Eu acho que sim, mas sabe qual é a questão que me parece? A informática já foi no passado. Eu lembro de ter aula de informática. Claro, mas sabe qual é o problema? Hoje, talvez os alunos da escola básica saibam mais sobre inteligência artificial que seus professores, porque eu não tenho a menor dúvida que os meus alunos sabem mais do que eu. Talvez os professores lá da computação estejam mais por dentro disso, mas certamente os meus estudantes, os meus alunos, entendem mais de inteligência artificial do que eu, porque está em voga nessa geração que é a geração das telas, é a geração da tecnologia e que nós estamos correndo atrás disso, tentando nos adaptar, tentando entender. É quase autodidata para todas essas tecnologias, né? Igual você falou, começa no toque e já vai aprendendo. Claro. Hoje em dia, você falar de informática nem existe mais, né? Uma aula de informática, nem sabe o que significa. Disquete, as pessoas não sabem o que é disquete. Com certeza, né? Faz tempo, hein? Eu cheguei a usar o disquete. Eu tive aula de datilografia. Olha só. Eu sei usar os meus dedos lá. Gente, então é isso. Aí de casa, você está vendo? A gente não precisa ter medo. A gente precisa entender e nos preparar para isso. Na verdade, não preparar porque já é o agora, né, professor? Então, procurar conhecimento, procurar entender novas formas de uso. Você em casa pode também usar a inteligência artificial para coisas bem básicas. E é isso que a gente vai descobrir já com o nosso próximo entrevistado, como aplicar isso no seu dia a dia. Mas, professor, eu quero te agradecer muito, o papo foi muito legal. Para o pessoal que quer saber um pouquinho mais do seu trabalho sobre antropologia, né, esse estudo da humanidade, do ser humano e as coisas que aplicam, como que a gente pode te achar? Da onde que a gente te acha, sua rede social? Fala para o pessoal. Muito bem, então nós temos 2 núcleos na universidade, um se chama NEMP, N-E-N-P, então @nemp.fms,
E nós também estamos criando agora um laboratório de estudos urbanos que vai justamente Olha que pensar legal. cidades inteligentes, essas coisas assim, Fantástico. como é que IA pode resolver alguns problemas da cidade. E aí se chama LEO, Laboratório de Estudos Urbanos também, está lá no Instagram, ambos. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu aprendi muito com o senhor. Eu acho que todo mundo de casa também aprendeu. É isso, galera. Não precisa ter medo. A ideia é você aprender e trazer isso para perto. Igual a gente fez com o smartphone, igual a gente fez com a internet. Já é parte do nosso dia a dia. Não é mais o futuro, é hoje. A gente vai ficar sabendo um pouquinho mais já já. Você está acompanhando o Rede 360. Tá gostando do nosso assunto? Então segue nas redes sociais, compartilha com quem você acha que vai achar interessante, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Agora vamos falar sobre inteligência artificial num outro ponto de vista. No trabalho, no negócio, do dia a dia. Como que eu e você podemos usar isso no nosso dia a dia? E agora a gente está de volta com o Kennedy Corrêa, meu novo convidado. Tudo bom, Kennedy? Tudo bem, como é que vai, Ulisses? Feliz demais, obrigado por estar aqui no nosso primeiro episódio e trazendo algo que você é expert, né? Que é a inteligência artificial. A gente sabe que você é referência aqui no estado e no país inteiro. Então, muito obrigado por você dar esse convite. Maravilha, é um prazer, cara, discutir esse assunto, que é um assunto que gera muita curiosidade, desperta às vezes medo em algumas pessoas. Exato. Então, poder esclarecer, falar um pouquinho mais sobre como ele pode ajudar a gente a ser mais produtivo, a ter mais tempo para fazer as coisas que nos importam. Essa é a minha missão hoje aqui. É justamente por isso que a gente trouxe isso aqui. Eu quero começar lendo o seu currículo para o pessoal saber um pouquinho. O Kennedy, gente, ele é professor de MBA da FGV, diretor de estratégia da 8020 Marketing, agência aqui do estado, certo? É especialista em inovação e tecnologias emergentes, incluído a própria inteligência artificial. Tem mais de 15 anos de experiência em projetos de marketing e tecnologia para as empresas líderes do mercado. Kennedy, é super extensivo, muita experiência, dá para ver aqui no seu currículo. Parabéns! Legal, valeu, cara. Tô correndo trecho aí, né? Tá Aprendendo certo. um pouquinho e tentando compartilhar um pouco desse conhecimento também. Legal, Kennedy. Então, para abrir, você tem essa trajetória impressionante, principalmente com novas tecnologias. O que te levou a ter interesse? É justamente o que a gente está querendo abrir esse interesse do nosso telespectador. Por que você Ulisses, achou isso? eu vou falar o esse seguinte, caminho? talvez quando eu comecei a mexer com isso, não estava muito na moda. Sim. Né? Então imagina o seguinte, eu sou de 1983, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive o primeiro contato com o computador. Então eu brinco que eu aprendi a digitar no teclado antes de aprender a caligrafia. Então eu sempre tive essa proximidade, essa familiaridade. Por muito tempo, o nerd, no Brasil a gente usava o CDF, né? Sim, sim. Ele era escanteado, ele sofria bullying ou coisas do tipo. E você sentia que você era um nerd da época. Exatamente, eu já tava nessa turma aí. De novo, eu não tava fazendo porque tava na moda, era Entendi, só porque porque era o você meu jeito gostava. de ser mesmo. E aí o que aconteceu foi que a tecnologia, com a chegada da internet lá em 95, com a revolução do telefone smartphone ali mais ou menos em 2007, depois com a chegada das redes sociais nessa mesma época, foi fazendo a nossa vida ficar cada vez mais digital e cada vez mais tecnológica. E aí a tecnologia parou de ser algo que era exclusivo daquele nerd que lia o manual para configurar o videocassete e passou a ser algo que realmente, hoje estava batendo essa estatística hoje, a gente tem hoje 84% dos brasileiros usam a internet todos os dias. Então a gente está falando de mais de 180 milhões de pessoas no país. Eu não consigo me ver sem internet hoje em dia, mas eu também sou de uma época que a gente começou no analógico e fez a transição para o digital. Eu sou de 90, mas a gente viu essa mudança e como a gente teve... Eu lembro que tinha aula de informática na época, né? Exato. E hoje em dia ninguém faz aula de informática, já é Eu acho que hoje em dia a gente nem autodidata, sabe né? o que é informática, né? É verdade, Informática. O que é isso? É o cara que configura a impressora? É Né? Porque, de fato, a tecnologia parou de ser um nicho e Uhum. passou a ser algo que é transversal. Você pode estar falando dentro da realidade de uma empresa, que é onde eu vivo bastante, mas você pode estar falando isso dentro de uma escola, você pode estar falando até dentro de uma casa. Hoje, a casa, a gente é de uma época que tinha o computador da casa. Sim. Todo mundo tinha que A sala de dividir o computador, horário, né? a sala Exato. de computador. E hoje, realmente, com o smartphone, você tem uma casa com 4 pessoas, você tem 4 celulares na casa. Cada um tem sua própria experiência, cada um aprende como usa e como adota no dia a dia, né? E hoje eu já vejo que ninguém mais tem esse medo da internet ou do smartphone, já faz parte. Mas a gente entende que para muita gente, as pessoas que estão nos ouvindo, que a inteligência artificial pode parecer algo do futuro, algo muito novo, mas não é o futuro, já é o presente, já estamos aqui no dia a dia. Exatamente. E eu acho outra coisa, cara. A inteligência artificial, esse nome, ele também desperta um outro tipo de sentimento nas pessoas, que é medo. Sim. E aí, por que a gente tem isso? Imagina que, independente da geração, posso estar falando com uma pessoa aqui que assistiu no cinema, em 1968, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sim. Filme clássico do Stanley Kubrick de ficção científica. Esse filme conta a história de uma inteligência artificial que assume um comando de uma nave e decide matar todos os tripulantes humanos.
Ou pode ser alguém que lá nos anos 90, perto de quando você nasceu, 92, Exterminador do Futuro. Certo. Os robôs voltam Clássico. porque eles entenderam que os seres humanos criaram uma tecnologia que ia matar eles voltam no tempo para evitar que a tecnologia seja desenvolvida. Ou você pula lá em 1999 para Matrix, outro clássico. Você vê que a gente tá falando só de filmão. Filmes que todo mundo que tava na época assistiu. Na história da Matrix, os fetos de seres humanos usam para abastecer a energia elétrica, deles, a bateria de uma exato. inteligência artificial. E aí, por último, o filme chamado Inteligência Artificial, que até é uma curiosidade para quem tá ouvindo a gente. Quem começou esse projeto foi o Stanley Kubrick. Foi o último projeto dele, ele faleceu durante a produção. Legal. E ele ligou pro Steven Spielberg e falou: Spielberg, a gente não se conhece muito bem, mas eu acho que você é o único diretor que pode dar continuidade para essa obra. O Spielberg entendeu a homenagem, pegou a obra e lançou o Inteligência Artificial, de fato, esse era o nome do filme, onde os robôs assumiam consciência e aí tinha uma eterna briga. Então você vê que, cara, inteligência artificial na cultura popular estava sempre associado a algo negativo, sempre a algo distópico, como a gente diz, que é aquele futuro que deu tudo errado. No entanto, quando eu olho para as aplicações e para o que tem sido feito com a inteligência artificial, é exatamente o contrário disso que eu tenho percebido. Não, perfeito. E é bom a gente falar disso para desmistificar um pouquinho isso. Antes de você estar aqui, a gente estava com o professor Guilherme e a gente tentou ir para esse lado de como a humanidade foi se adaptando a novas tecnologias, desde o fogo, a roda, a internet, o smartphone, e essa é uma nova tecnologia. Então, eventualmente, a gente vai adaptar. Exato. Mas, como você falou, tem todo esse lado hollywoodiano que passou medo na gente. Mas não é algo para ter medo. Eu, por exemplo, uso pouco, mas já uso no meu dia a dia. Você acha que as pessoas também têm que começar a aplicar isso? Tem um curso para isso? Como que a pessoa começa a entrar nesse mundo? Eu tenho certeza que todo mundo, em qualquer área de trabalho profissional, ou mesmo na sua vida pessoal dentro de casa, poderia já estar se beneficiando de ferramentas como o ChatGPT. Legal. E eu gosto de falar o seguinte, sobre a ferramenta, o que ela traz para a mesa, o que ela traz para o nosso dia a dia, o que ela traz de valor é a capacidade de a gente fazer mais com menos. Eu consigo entregar mais, produzir mais, ter mais ideias com menos esforço e trabalho. E aí para recomendar como que a pessoa começa, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta para começar chama-se ChatGPT. Ele ficou conhecido... Ele é gratuito. Ele é gratuito, ficou conhecido em 30 de novembro de 2022. Ele tirou a inteligência artificial, eu fiz essa metáfora agora há pouco do nerd, ele tirou a inteligência artificial de uma área científica, técnica e difícil, que exigia você conhecer de matemática, estatística e ciência da computação, e trouxe para a palma da mão de qualquer pessoa. Porque você pode interagir com ele escrevendo, falando com áudio ou até falando em vídeo. Legal. Né? Então é uma ferramenta fácil que vai responder. E aí muita gente me pergunta, tá bom, Kenneth, baixei aqui o aplicativo do ChatGPT no meu celular Android. O que eu faço agora? Pergunta para o próprio ChatGPT. Começa a conversar com ele. É a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que a própria tecnologia ensina a gente a usar ela mesma. Né? Não, perfeito. É diferente do Google, né? Porque o Google, você ia atrás das informações ali, mas ele era responsivo. O que se perguntava, ele te respondia. E agora, o chat, ele tem esse lado mais da conversa. Ele pode te guiar um pouco também, se você tiver essa dúvida. Com certeza. E super importante também lembrar que tem gente falando sobre a inteligência artificial como se ela soubesse de tudo. E, na verdade, o melhor jeito de usar ela é como se ela não soubesse de nada. Então, é você contar para ela um pouquinho sobre o seu dia a dia, a sua rotina, o seu trabalho, aquela tarefa que você quer fazer, dar um pouco mais de contexto, que é onde você está. O ChatGPT não sabe onde eu trabalho, não sabe o nome do meu cargo, não sabe o que a minha empresa faz. Então, eu dando esses detalhes para ele, a hora que ele me responder, e eu sei para quem está ouvindo a gente que nunca usou o ChatGPT, tá parecendo estranho, tá parecendo papo de maluco aqui, mas na prática é uma ferramenta de bate-papo. Então você pode falar, conversar com ela, falar igual eu tô falando aqui nesse microfone, que ela vai te responder do lado de lá. Então, interagindo com ela, fazendo perguntas, contando um pouco o que você vai fazer, eu tenho certeza que o ChatGPT vai trazer boas ideias, ou críticas, ou comentários, ou até, cara, uma coisa inesperada que é acolhimento. Eu sei que parece super estranho falar. Eu ouvi falar disso, que faz quase uma... Não uma terapia, né? Não estamos desmerecendo a profissão, a terapia, mas é um jeito de acompanhar você. Você vai conversando, falando o seu dia, ele te... Quanto mais você conversa, ele vai conhecendo mais de você, não é isso? Exatamente. E, de novo, eu acho que esse papo de substituir profissão, tá? Isso é conversinha de 2021. A gente já está no momento onde a gente está entendendo que isso é uma ferramenta de trabalho. Então, os próprios psicólogos, os próprios profissionais de saúde mental já têm usado a própria ferramenta. Legal. Até porque, cara, ninguém fala sobre isso, mas uma dificuldade muito grande de ser profissional de saúde mental é que o teu paciente pode ter uma crise no horário que não é o horário da sessão, né? E aí, como é que você tá lá presente para atender lá 40, 50 pacientes? Então.
As ferramentas estão ajudando Entendi. nesta parte do processo. Agora, a experiência de conversar com o ChatGPT é a mesma de conversar com o analista humano? Claro que não. São experiências diferentes. Com certeza. Agora, já tem alguns primeiros estudos publicados, até porque a gente tem que lembrar que é uma área muito nova. Sim. Então, os primeiros estudos estão Estamos saindo aprendendo agora. muita coisa Estamos ainda. aprendendo Aham. demais. Quando a gente fala estamos aprendendo, significa que a gente vai errar também. Certo. Mas os primeiros estudos estão mostrando que conversar com assistentes como o ChatGPT já ajuda na redução de crises. Estou falando Olha de que coisa saúde mental boa. especificamente. Então, cara, é muito legal olhar a complementariedade muito mais do que a substituição. Perfeito. E assim, para quem está nos assistindo, dá para usar no dia a dia, não só no trabalho, mas eu imagino uma dona de casa pode ajudar para armazenar suas receitas, organizar o seu cronograma para buscar as crianças. No dia a dia é uma coisa básica. A parte de finanças da família, você coloca ali seus gastos, ele consegue te ajudar para... tá gastando muito nisso ou naquilo. Eu acho que dá para fazer vários projetos pessoais também, né? Com certeza. E o melhor jeito de começar é começar com questões pessoais, porque é a sua maneira de testar a ferramenta, sentir se ela vai te dar respostas que você vai confiar e que você pode realmente utilizar. Então, olha um exemplo bem legal. Você falou de receitas. Qual que era a lógica de uma receita? Você precisava produzir uma comida, você precisava do manual de instruções. Aí você tinha um livro guardado no armário. Depois do livro, você tinha a internet, que você pode procurar. Como é que eu faço vamos pegar uma coisa bem característica nossa, como é que eu faço sopa paraguaia? Perfeito. E aí você tinha lá a lista de ingredientes e o modo de preparo. Quando você troca para o ChatGPT, você pode chegar, tirar uma foto do teu armário, da tua despensa, ou uma foto da tua sério? geladeira e falar o seguinte, com base nos ingredientes que eu tenho à disposição, o que é a coisa mais próxima de uma sopa paraguaia que eu posso fazer? Poxa, mas aí até eu vou fazer sopa paraguaia, Tá que eu vendo, não cara? cozinho, hein? Fica muito mais fácil, exato. Então eu acho que começa a mudar o jeito como a gente interage com a tecnologia. Demais. O Google demais. fez uns lançamentos agora no finalzinho de maio, com o uso da câmera. Você consegue, enquanto você está filmando tua cozinha, tua despensa, tua geladeira, ir interagindo e conversando com ele. E aí ele consegue, agora eu vou usar uma palavra bem humana, enxergar, porque ele tem a câmera, então ele de fato ele enxerga o que está ali, entende o contexto e vai te dar sugestões não segmentadas, sugestões individuais. É para pro teu armário e pra tua geladeira, né? Então acho que muda até a forma como a gente interage com receita. Por isso que quando a gente fala de IA, Ulisses, a gente fala que é uma revolução, é uma transformação. É porque de fato ela tá mudando o jeito como a gente interage. Não, realmente, é muita coisa nova e para quem não estava sabendo pode assustar, mas pelo visto vai estar no nosso dia a dia e só vai somar. Vamos voltar um pouquinho para o trabalho. Claro. Você falou que não vai tirar o trabalho de ninguém, a gente vai usar isso como uma ferramenta. Mas a gente vê em alguns setores da economia que uma inteligência artificial pode ser até mais eficiente do que o humano ali batendo ou fazendo. E essas pessoas estão um pouco assustadas. Você fala o quê? A gente vai se adaptar? Se você aprender mais sobre a inteligência artificial, você vai ser mais valorizado no seu trabalho? Tem algumas profissões que vão sumir mesmo? Ou você acha que não? Eu acho que a gente como ser humano, como homo sapiens, a gente tem que lembrar que a gente vive um momento onde a nossa tecnologia é quase como se a gente fosse um super-herói, né? O poder e a capacidade que a gente tem de fazer. Só que o nosso cérebro, cara, ainda é primitivo, ainda é lá do tempo do caçador-coletor. Então tem alguma coisa do nosso cérebro que faz, toda vez que a gente vê uma coisa nova, a primeira reação é dizer, meu Deus, isso aqui chegou, ele vai acabar com alguma coisa. Sempre o discurso é sobre matar e sobre acabar. Agora você imagina, a gente tá falando de mídia aqui, né, cara? Quantas vezes eu já não ouvi que a internet ia matar a TV? E a gente assiste 4 horas de TV todos os dias no Brasil. Verdade. Quantas vezes eu já não escutei que o fato da gente ter a música digital e a pirataria, a gente não ia mais escutar música? Tudo bem, você ainda pode falar da mídia do CD. Sim. Eu acho que a gente não escuta mais o CD. Mas virou streaming, virou rádio, mas essa é a experiência do ser humano com música. Então, quando a gente fala sobre substituir uma profissão, eu gosto de falar o seguinte, só acha que o ChatGPT vai substituir um advogado quem nunca precisou de um advogado. É a pessoa que está filosofando, que está falando sobre o futuro. Agora, a gente está no meio de uma revolução, cara. A gente não tem certeza, Ulisses, nem do passado, cara. A gente estava conversando mais cedo sobre fake news, não estava? Tava, verdade. Pô, se você está se abastecendo de notícias falsas de fontes não confiáveis, até o que já aconteceu pode ser mentira. Pode estar criando uma realidade que você acha que você sabe o que vai acontecer? Para frente. Verdade. Então, a gente pode, claro, ensaiar respostas e possibilidades, mas quando a gente olha para o prático, voltando lá no exemplo do advogado, posso pensar no exemplo do jornalista. Eu vi várias pessoas dizendo que com o ChatGPT não ia precisar de mais jornalista. Só que é pelo contrário, cara. Quanto mais a gente tem na mão das pessoas ferramentas que podem criar notícias falsas com imagem,
com vídeo, com áudio, com texto, mais Aí que importante já- é o trabalho do jornalista. Com Então, por isso que eu certeza. disse que é a conversinha de 2021. Sai um livro, cara, muito legal, escrito pelo Eric Schmidt, que foi o cara que transformou o Google em uma grande empresa, chamado A Era da IA. Ok. E ele publica esse livro em 2021, já trazendo todos esses debates que a gente está ouvindo em 2023, 2024 e agora 2025, já pacificados, cara. A gente já entendeu este impacto. É uma Uhum. ferramenta que vai permitir com que o advogado que use a IA ou o jornalista que use a IA seja muito mais produtivo do que o advogado ou o jornalista que não use. E, cara, se você pensar bem, imagina o que é um jornalista em 2025 que não usa a internet. Não dá mais. É estranho, é Não difícil dá mais, de imaginar. exato. Então, o que eu acho que a gente tem que trazer a discussão é sair do vai acabar com a profissão e Como olhar ela vai pra se adaptar. quais são as tarefas que eu não preciso mais fazer, porque a IA pode fazer por mim, mas eu como profissional. Entendi. Uma outra coisa, a gente está em Mato Grosso do Sul, um estado que tem hoje uma taxa de desemprego abaixo de 4%. A gente considera aqui um estado que tem empregabilidade plena. Então, o problema não é sobre faltar emprego para as pessoas. O problema é sobre faltar pessoas para os empregos. Eu estou Sim. muito mais preocupado em como que a inteligência artificial vai me ajudar a fazer esse jovem que está lá jogando GTA, Minecraft e Roblox o dia inteiro, fazendo só trampos, né? Porque ele Sim. trabalha para o iFood fazendo aqui uma pequena entrega ou produz ali faz uma cobertura de um evento em redes sociais para ganhar duzentão. E aí quem paga o plano de saúde, a moradia dele são os pais, Certo. às vezes até os avós. Aham. Então eu tô muito mais preocupado em como Com é que essa eu uso o geração. IA para fazer essa geração topar, trampar e ajudar, do que preocupado se alguém vai perder o emprego com isso. Não, e isso foi uma coisa que eu conversei com o professor Guilherme, justamente na parte acadêmica, na parte dessa nova geração. Como que a gente explica, como que a gente consegue entender que é uma ferramenta, ela pode ser útil para você desenvolver mais, mas também não é para você pegar e jogar tudo, a sua tarefa, o seu trabalho no IA e depois mandar pro professor. Assim, porque é um medo que eles têm do plágio, de como vai ser isso. A gente estava conversando, o professor até falou, poxa, mas teve a calculadora. Você ainda tem que aprender a matemática para usar a calculadora. Ela te facilita o trabalho, mas você ainda aprende a matemática. Então, assim, uma redação no futuro, como que vai ser? A gente vai conseguir ter esses dispositivos ou vai ter que ser uma evolução social, a gente entender que não dá para colocar tudo no IA e ele que faz pra gente? Vamos lá. Eu acho que é muito fácil de trazer elementos Uhum. para chacoalhar um pouco as nossas crenças, chacoalhar aquilo que a gente sempre acreditou. Então, por exemplo, será que a partir do momento que a gente começou a usar a calculadora para fazer conta, Certo. a gente não passou a raciocinar um pouquinho menos do que quando a gente fazia conta com o ábaco? Com certeza. Nem por isso você tá vendo ninguém fazer campanha pela volta do ábaco. Então o que acontece é, aparece uma nova tecnologia, ela vai ter pontos fortes e ela vai ter pontos fracos. Certo. Quando chegou a inteligência artificial para a gente trazer para o nosso assunto, ela vai trazer pontos fortes onde algumas tarefas repetitivas a gente não precisa fazer mais. Eu subo, por exemplo, no meu trabalho, planilhas de Excel com dados Uhum. e eu não preciso mais fazer a análise dos dados. A IA é muito melhor em enxergar padrões em dados do que ser humano. Certo. Só que a questão é o seguinte, só fazer a análise não serve para muita coisa. Eu tenho que chegar para o meu cliente e convencê-lo daquela análise para a gente Perfeito. tomar uma decisão. Então eu, como ser humano, continuo aprimorando a minha habilidade em convencer as pessoas das coisas, mas não necessariamente em ter que efetivamente fazer a análise. Então é Perfeito. mais ou menos a mesma lógica. Você acha que quando a gente começou a digitar e usar os computadores, a nossa capacidade motora fina não piorou? Eu tenho certeza que na época da caligrafia, Ixi, né? Na a época do... caligrafia é péssimo, você tem razão. Mas eu tô voltando não à caligrafia do aluno de colégio, não. Tô voltando lá na época que Aham. para escrever um livro, Certo. você tinha aqueles copistas que copiavam o livro inteiro à caneta. Pô, a nossa habilidade motora fina era muito melhor. Agora, será que essa realmente é a habilidade do século XXI? É saber manusear uma caneta de pena? A gente tem que entender Não que mais, tempos sim. novos vão exigir habilidades novas também. E pode ver, cara, os desafios que a gente tem de aprendizado nas escolas, para quem tá dando aula, eu sou professor há 20 anos. O nosso desafio é muito mais sobre o interesse do aluno, é muito mais sobre a capacidade criativa do aluno do que ele saber que o Pedro Álvares Cabral veio com 13 naus descobrir o Brasil em 1500. Entendi. Você vai mudando a sua relação. O fato de existir o Google, o fato de existir a Wikipédia, ou hoje o fato de existir o ChatGPT, não mudou o aspecto essencial. Certo. Ah, mas e o plágio? Cara, a gente já fazia plágio na época da Enciclopédia Barça. A questão é que dava mais Verdade. trabalho, você tinha que copiar. Com o ChatGPT é mais rápido. Então, o que Certo. eu tenho feito na sala de aula para exercitar o meu aluno para o mercado de trabalho 2025? Até porque eu tenho uma facilidade, eu dou aula para adulto. É muito mais Mais desafio fácil. dar aula para jovem.
Mas no trabalho para adulto, eu mando todo mundo baixar o ChatGPT durante a aula, Uhum. pego a atividade que eu, no passado, daria como atividade, falo pros caras, vocês têm 3 minutos para fazer a atividade. Aí eles saem correndo com o ChatGPT, todo mundo faz a tarefa no ChatGPT. Eu falo, agora vamos ler a asneira que o ChatGPT escreveu, vamos criticar, vamos ver o que a gente pode usar para melhorar essa Porque ele análise. não é perfeito Qual também. é o ponto? É claro que não. Não dá pra você copiar e colar qualquer coisa. Claro que não. Só que é o seguinte, será que a habilidade do meu aluno tem que ser transcrever uma resposta da Wikipédia ou tem que ser ter o raciocínio crítico para poder combater uma ideia que foi defendida ali? Então eu inverto a sala de aula usando inteligência artificial. Perfeito. Eu acho que com essa abordagem a gente vai conseguir preparar a nossa galera da geração que está estudando, que está se preparando para o mercado de trabalho, para o mundo que vai ser o mundo quando eles chegarem lá. Vai ser o mundo de 2030, que vai ser o mundo de 2035. Mas então, você falou que você dá aula para adultos. Exato. Você já está conseguindo colocar de uma maneira... Querendo ou não querendo, o adulto, ele tem um pouquinho mais de responsabilidade. Ele tá pagando o dinheiro dele ali, ele sabe quanto custa estar ali, né, o tempo que ele tá perdendo. Não todos, mas eu tô falando... Como que a gente fala com essa nova geração, que já nasceu com as telas na mão, que já estão conectadas, já entenderam como que é essa comunicação conectada, mas na hora de convencer o cliente, igual você falou, né? Esses traços estão cada vez mais difíceis de comunicação, de negociação, até relacionamento hoje em dia, né? Cada vez as pessoas estão ficando mais sem graça de se comunicar no mano a mano, no pessoal, e preferem um grupo de WhatsApp, né? Você que está falando de uma coisa, mas é tecnologia no todo. Sim. Você acha que a gente está afinando demais esse skill, mas a gente está perdendo alguns outros ou a gente vai conseguir? Sempre a gente vai aprender alguns e perder outros. Tá. Sempre. Eu fiz aí exemplo da calculadora Você e do falou, ábaco para trazer sobre isso. Então, pensa o seguinte, cara. Com certeza teve um professor de engenharia em 1932 que falou, pessoal, vocês estão usando essa tal de calculadora. Pô, com ábaco, cara, você exercitava melhor seu cérebro. Por isso que vocês estão ficando mais burro. Aí passou um tempo, nos anos 80, a gente começou a usar ali as planilhas de Excel. Com certeza teve um professor de contabilidade que disse, olha, no meu tempo, a gente tinha que fazer essas contas na calculadora, uma por uma. Não tinha essa folga aí de fazer fórmula de soma. E com certeza em 2025 tem um professor de economia que tá falando para o aluno, puta, mas vocês são tudo burros, vocês vão ficar só usando essa inteligência artificial e não vão aprender de verdade. Sim. Quem que será que tá olhando pelo retrovisor e quem que será que está olhando pelo para-brisa? No fim do dia, se você é um professor de economia em 2025, você está preparando o teu aluno de economia para economia que vai vir, não para que passou. Eu não estou descartando a importância de história, eu amo história, eu passo boa parte do meu tempo olhando para trás para entender o que eu faço para frente. Mas dizer que a tecnologia está deixando a gente mais burro é só o seu cérebro mais primitivo falando no seu lugar. Todas as gerações acharam que a geração de baixo era mais burra. Então, por exemplo, saiu um estudo recentemente, ficou super popularizado. Ninguém leu o estudo não, só leram a manchete da notícia. Mas de que a geração Z era a primeira geração que tinha o QI mais baixo que a geração anterior. Eu vi esse estudo. Né? Você viu esse estudo? Mas eu não li, eu vi a... Eu vou te falar uma coisa simples, cara. Disso? Educação, na época da minha mãe, era o privilégio de poucos. Você tinha poucas pessoas para estudar, você tinha muito mais qualidade no ensino porque você tinha que ensinar menos gente. A questão é que a gente era de um país com 60% analfabetos. Hoje, cara, os nossos níveis de alfabetização são muito maiores do que eram nos anos 60, Concordo. só que eu tenho muito mais aluno para ensinar. Será que é fácil manter a quantidade quando você... Desculpa, manter qualidade quando você aumenta a quantidade? Então, eu até acredito que o QI médio possa estar reduzindo de uma geração para outra, mas eu prefiro uma geração onde muito mais gente estudou do que uma geração com meia dúzia de pessoas com QI mais alto. Faz sentido. Então, é só trazer, é só pensar um pouquinho, é só sair da manchete e trazer para o contexto prático, real. Por isso que eu falei, cara, eu gosto de falar sobre educação porque eu tô na sala de aula. Sim. O pessoal usa a expressão do lugar de fala, né? Eu convivo com esse aluno que veio, né? Eu tô dando aula pro MBA, eu convivo com o aluno que veio da graduação. Tô dando aula na graduação, eu convivo com o aluno que veio do ensino médio. Certo. O professor do ensino médio tá dando aula no ensino médio, convive com o aluno que veio do ensino fundamental. Então, todo mundo tá pegando o aluno da fase da etapa anterior. E todo mundo tá sentindo essa deficiência maior. Entendi. Agora, isso também tem que ser colocado lado a lado com o fato de que tem muito mais gente com acesso à educação. Que bom que tem. Kennedy, eu achei fantástico, a gente foi pro lado do negócio, a gente foi pro lado pro dia a dia, mas agora eu queria abusar um pouquinho de você em umas dicas, né, pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá achando todo o tema muito interessante. ChatGPT é o primeiro, é onde eu começo, mas o que mais vamos falar de inteligências artificiais gratuitas, mas que eu posso já baixar no meu celular, eu posso começar a mexer com isso, e se existe um curso para isso, ou o melhor jeito é
mexendo, igual eu faço no meu telefone novo. Vou mexendo, vou fuçando até aprender. Cara, até existem cursos, mas eu Existem. talvez não seja a melhor pessoa pra indicar, porque eu não fiz nenhum deles. Eu Nenhum, não gosto eu vou de aprender indicar o autodidata. curso- eu não gosto de indicar o curso que eu não fiz. Aham. Mas é que com o ChatGPT e as outras ferramentas, como eu falei mais cedo, elas mesmas te ensinam. Sim. Então é muito mais legal aprender usando do que você ler um material sobre aquilo. Certo. Sabe assim, tem uma história que a gente conta que é a seguinte: se você lê a biografia dos maiores jogadores de futebol, isso não vai fazer você jogar bola melhor? Verdade. Então é pegar a bola, jogar na parede, bater contra ela. É a mesma coisa do ChatGPT, cara. Pegar pra usar e pegar pra testar. Baixa o aplicativo, entra na loja de aplicativo, baixa o ChatGPT, instala. Ele tem uma interface muito simples. Ele tem um lugar que você clica e digita um texto, Certo. ou que você clica num microfone e fala com ele. Começa a conversar, começa a falar. Eu sei que pra quem nunca usou ainda parece difícil, não é todo mundo que tem perfil de autodidata, mas é uma experiência diferente. Eu não tô propondo ninguém aqui pegar um livro do Immanuel Kant pra ler sobre filosofia. Eu tô propondo uma ferramenta que vai conversar com você no mesmo tom, do mesmo jeito que você conversar com ela. Se ela perceber que você é uma pessoa mais formal, ela vai te responder de maneira formal. Se ela perceber que você é brincalhona, cheio de humor, ela vai te responder brincalhona e cheia de humor. Legal. Ela se adapta muito Até bem. isso. Exato. Então acho que a primeira parte da resposta é essa, cara. Perfeito. Pegar pra usar muito melhor do que qualquer curso que você possa fazer. Perfeito. Mais importante do que escutar esse nosso bate-papo Aham. é a pessoa sair daqui e usar. É Perfeito. isso que vai fazer ela ficar boa naquilo. Então já baixa aí no seu smartphone. Agora, já exatamente. baixa. Não dá pra ficar sem. Exato. Agora o ChatGPT é uma ferramenta gratuita. Aham. Se você usar ela bastante, ela vai te falar assim: olha, já conversamos muito por hoje, volta amanhã. Por quê? Porque você não tá Entendi. pagando. Ou paga R$120 por mês, que você vai ter acesso ilimitado. Só que eu não gosto de recomendar as pessoas pagarem. Eu gosto de recomendar elas usarem mais ferramentas de IA. Então, do mesmo jeito que a gente tem o O chat ChatGPT, não é o único. não é o único, a gente tem o Gemini, que é o do Gemini. Google. Tá. A gente tem o DeepSeek, inclusive ficou bem famoso no comecinho do ano, Esse né? é da China, não É é? o da China, Aham. exatamente. Tem o DeepSeek como outra ferramenta. Tem E o da esses dois Microsoft, também chama são- Copilot. O Copilot também. São todos mais ou menos um chat GPT. Eles fazem a mesma Todos coisa. esses são muito parecidos em termos de funcionalidade e Uhum. todos eles são tão bons um contra o outro. Perfeito. Tanto um quanto o outro. E é legal, às vezes, você testar mais de um, Uhum. porque, de novo, eu vou fazer uma comparação com o ser humano, mas é como se cada chat tivesse uma personalidade diferente. Aí Então você tem vê qual aquele que se você vai. adapta melhor. Exato, que você vai se dar Entendi. bem, que você vai Legal. gostar mais das respostas, e aí você abraça e começa a usar ele com mais frequência. Então, eu sugiro pelo menos ChatGPT e mais um. Pode ser o Gemini, que é o do Google, pode ser o Copilot, que é o da Microsoft, ou pode ser o DeepSeek. Legal, vamos colocar aqui para quem tá procurando, pra gente baixar. Então temos algumas opções e todos são de graça. Tem uma versão de graça, pelo Todos menos. eles têm uma versão de graça. E se às vezes você usou, Ulisses, um pouquinho do Gemini, Vai no outro. e ele te falou, ó, se conversamos demais, você pula pro outro. Boa, boa. Continua usando de Jeitinho graça. brasileiro, tá certo aí, é um bom jeito. Exato. legal. E outra coisa, na hora de interagir com essas ferramentas, não esquece, não é só texto e não é só áudio. Eu ia te perguntar Tire isso. fotos. Também é muito ajuda. legal a possibilidade de você tirar foto do teu ambiente e ela entender o ambiente e ela te responder com base nisso. Muita gente, por exemplo, tá usando para dica de decoração de interiores. Tira uma que foto da tua legal. sala e fala assim, cara, essa é minha sala. Que dica você daria para eu melhorar a circulação ou para eu colocar de objetos aqui para decorar mais legal? O feng shui do lugar. Fazer o alguma feng coisa. shui da minha sala. Legal. Você vai adorar as respostas, cara. Sempre. E aí, de novo, olha que legal. Eu pensei em decoração do ponto de vista de objeto. Aham. Você pensou do ponto de vista de feng shui. Cada pessoa tem um olhar. Então, isso Entendi. que é bacana dessas ferramentas de IA é que elas vão se adaptar para a sua Vai ficar realidade. cada vez mais personalizada a A gente tem resposta que você diferentes precisa. religiões. Certo. Então, o muçulmano vai ser uma resposta diferente do católico, que vai ser uma resposta diferente do hindu. Perfeito. Ela consegue adaptar para aquilo que você valoriza, aquilo que você acha importante. Mesmo também. porque é imparcial, né? Então ela vai entender o que você gosta, o que você está procurando. Exatamente, cara. Muito legal, Kenji, muito legal. Cara, muito obrigado. Eu aprendi muito com você, adorei. Eu acho que todo mundo tá de casa também aprendeu. Eu quero saber se a galera quer saber mais do seu trabalho, tipo, achar aonde que a gente pode, rede social, Ulisses, curso que tá dando. eu tenho usado o Instagram como a Tá. principal plataforma. Então passa pra gente. O meu Instagram, o meu nome é super difícil, né? Então vou pedir pra vocês escreverem Vamos aqui, né? escrever aqui embaixo. Kenneth Correia, Kenneth, e o Certo. Correia, Correa. Kenneth Perfeito. Correia no Instagram. Eu tenho produzido bastante conteúdo, eu participo de muitos podcasts no Brasil todo, comecei Legal. a participar fora também. Agora, os cursos, cara, infelizmente eu dou cursos na faculdade da Certo. Getúlio Vargas, então a pessoa Certo. tem que estar estudando lá. Ou cursos in company, as empresas me contratam para fazer treinamento interessante, para os tá aí funcionários, também. né? Legal, então, para legal. quem tiver uma empresa, junta um grupo, dá para fazer. Boa. O que eu não consigo fazer é o curso individual. Eu não Perfeito. tenho assim um link para indicar. Não, perfeito, perfeito. Até porque, cara, vou te confessar, o conteúdo de IA tá atualizando com tanta frequência Não tem nem que tempo. eu tenho que atualizar o material todo dia, né, cara? Entendi. Eu dei uma aula hoje, sem brincadeira, um pouquinho antes de chegar aqui para gravar com você. Eu Aham. tenho uma aula na terça. O meu slide de terça vai ser diferente do de hoje. Já tem novidade. É assustador, porque já tem muita novidade.
Tá, que demais. Muito obrigado, Kenneth. Show de Até bola, a próxima. Ulisses, A gente valeu. vai te chamar para outros assuntos também. Com certeza. Valeu, tô à disposição. obrigado. Valeu. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do primeiro episódio do Rede 360. Meu muito obrigado. Foi fantástico estar aqui com vocês e com os nossos experts. Explicaram um pouquinho mais sobre a AI, que não é mais o futuro, é o presente, já está na nossa vida, então não precisamos ter medo. Vamos aprender mais sobre. Falando aprender mais, eu vou pedir para Rê mais um favorzinho. Rê, resume pra gente o papo de hoje. Certo, Ulisses. Pronto. Transformei nosso papo em um e-book resumindo os principais tópicos e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Obrigado, Rê. Então é isso, tá lá no Diário Digital, nas nossas redes sociais. Se você gostou do assunto e quer estudar um pouquinho mais, procura saber ou envia para quem também acha que vai ser interessante. Meu muito obrigado, meu nome é Ulisses Serra e até a próxima.